E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem? Flávio Barros falando. Eu vou aqui falar para vocês hoje como a gente consegue vender mais e melhor NipponFlex através da pasta de venda. Então vamos lá, vou passar aqui para vocês. Isso aqui é um vídeo que vocês estão acostumados a assistir. Como isso aqui é destinado para quem já faz parte do negócio, eu vou pular essa. Então... Você sabe onde que é? Tá ok? Então, conectando pessoas, gerando oportunidades. Bem-vindo a NipponFlex. Isso aqui não é um workshop, é mais uma descrição sobre o manual do especialista e sobre a pasta de venda. Bem, quem já conhece a NipponFlex sabe que ela já tem 5 milhões de produtos vendidos, 40 mil parceiros de negócios, 3 mil distribuidores graduados, 1.000 empregos diretos e 2.000 empregos indiretos. Ela é distribuída, não é distribuída, ela é composta dentro de uma estrutura que tem a NipponFlex, VitalFlex, Energy, President's Club e a Faculdade do Sucesso. Essa aqui é a nossa empresa, ela fica em Maringá, no Paraná. A fábrica tem 144 mil metros de área total, sendo que 44 mil metros quadrados são de área construída. Temos 3 unidades de produção no Brasil, 7 unidades internacionais e diversas filiais distribuídas pelo Brasil e pelo mundo, Japão, Angola, Estados Unidos, América Latina, em vários pontos. Ok? Então aqui, bem-vindo ao mundo da saúde e do bem-estar. Eu não vou fazer uma pasta clássica daquelas que eles só falam como eles fazem no campo, mas eu vou passar para vocês o que cada lâmina quer dizer. A ideia é o seguinte: cada um tem uma forma de se expressar, seja no universo, na natureza ou no mundo. Então isso daqui vai ser uma referência para que vocês possam criar o seu próprio estilo. Porque a venda, ela tem que ser natural. Você tem que transmitir confiança. Então se você querer se passar por outra pessoa, tem pessoas que a gente sente essa energia. Então seja você mesmo e use as informações que a gente tem disponível nessa pasta de venda, que é muito boa, ainda mais feita por mim. Brincadeira, gente, é só para descontrair. Nessa primeira lâmina, você vê que aqui em cima, vou mostrar com o mouse aqui, ó, você tem essas imagens aqui. Para quem é visual, isso é muito importante, que você vai falar sobre o estilo de vida moderno, e aqui tem tudo que prejudica o estilo de vida moderno: poluição, aglomeração, trânsito, agrotóxico. Você vai dizer o seguinte: no cenário atual, o estilo de vida moderno compromete a qualidade da nossa saúde. Você vai fazer uma pergunta e ele vai aceitar. Você entende? Quando você fala isso, você vai já positivar o cliente ao seu favor. Positivar são tirar os sims do cliente. Então você vai dizer que 30% das pessoas sofrem com doenças crônicas degenerativas e 70% das pessoas dormem mal. Entendeu? Já falei duas coisas que me interessam aqui: pessoas que têm problema crônico e pessoas que dormem mal. E eu não falei nada ainda sobre o produto, mas eu estou preparando a venda. Por isso que é importante esses dizeres antes de você entrar propriamente no produto. Vamos lá para a próxima. Aqui também é bastante importante o ciclo da longevidade e da saúde. Você tem aqui esse quadripé, né? Geralmente a gente fala de um tripé, mas são as 4 pilares da saúde, uma boa saúde. E você aqui tem uma pegadinha, não, vamos dizer assim, tem uma forma de você colocar isso daqui que vai ao seu favor. Você vai deixar sempre o sono para ser dito por último. Por quê? O sono é um dos mais importantes desses 4. Os 4 se complementam e são todos importantes. Mas eu vou te provar até o final dessa lâmina que o 4º elemento, que seria o sono REM, é o mais importante. E por quê? Exercício físico. Conhece alguém que passou a vida sem fazer? Várias pessoas passam a vida sem fazer exercício físico e nem por isso elas estão aí, entendeu? Não foram, estão vivas. Quem se alimenta mal? Se a gente precisa se alimentar bem, mas quem se alimenta mal consegue estar entre nós ainda? Claro que consegue, nós somos essas pessoas que se alimentam mal. Hoje em dia os alimentos estão todos
cheio de agrotóxico, faltando nutrientes, a gente come muita coisa industrializada e mesmo assim a gente continua firme, porque o nosso corpo é muito resistente. O nosso corpo, ele é fantástico. E no final dessa apresentação você vai pensar igual eu, o nosso corpo é fantástico, só que ele precisa de energia. Qualquer carro, qualquer veículo que seja fantástico, se ele não tiver o combustível, a energia correta, ele não vai para lugar nenhum. Voltando, a água é importante? A água é muito importante. Você sabe que a água não é mais considerado apenas só um hidratante. A água agora é considerado, aliás, ela sempre foi, agora pelos cientistas está sendo considerado como um nutriente. Por que o nutriente? Porque a água faz hidrólise. Hidrólise é a quebra das moléculas para se transformar em energia ou em ATP. Não vamos entrar nisso agora, mas a água também é muito importante. Só que a água, você consegue ficar quanto tempo sem tomar água? Quantos dias você fica sem tomar água? Quanto tempo você fica sem comer? Você consegue uma quantidade de tempo muito maior do que a quantidade de sono. Quanto tempo você fica sem dormir? A gente às vezes não consegue uma noite ficar sem dormir, no outro dia você está acabado. Então o sono, ele é muito importante. E é uma descoberta que antes a gente não tinha. Aliás, era até um contrassenso. A gente achava que quem dormia estava perdendo tempo, que quem dormia era preguiçoso, era isso, era aquilo outro. Na realidade, o sono é muito importante para uma qualidade de vida. Ok? Por isso que você não aguenta ficar mais do que 24 horas sem dormir. Isso numa condição extrema, que normalmente você dorme todos os dias. Você dorme todos os dias? Então vamos lá, vamos para o próximo. Aqui, vamos falar do sono REM. O sono REM, ele é muito importante. REM é a sigla em inglês que diz rápido movimento dos olhos. O rápido movimento dos olhos, na realidade, sim, quem já teve filhos aqui e viu um bebezinho, às vezes eles estão já dormiram e entra naquele soninho profundo e os olhos começam a se revirar, a se mexer, dá até uma certa aflição de ver aquilo. Então, quando esses movimentos dos olhos rápidos começam, é quando estão sendo liberados na sua corrente sanguínea, dentro do seu corpo, hormônios do bem-estar, entre eles o hormônio do crescimento. E esses hormônios são fundamentais não apenas para os bebês, mas também para você. Você vai entender no decorrer dessa apresentação o quanto é importante o sono. Vamos para a próxima lâmina? Aqui já adentramos no nosso produto. Nosso produto é dividido em 7 terapias básicas que a gente pode descrever por aqui. A primeira terapia que a gente vai mostrar aqui seria o tecido. O tecido, ele é antisséptico, antifúngico, antilosidade. Aqui você pode ler o que está escrito aqui. No começo, eu já tenho uma fala pronta que ela simplesmente sai na hora. Então, mas para você, essa aqui é a nova pasta, você poderia utilizar o que está escrito aqui. Que o tecido é bordado e personalizado, com tratamento High-Guard, hidro e óleos repelente, Nanox Clean, íons de prata. Íons de prata, vocês sabem que íons de prata agora tá na moda com essa onda de coronavírus. O íons de prata, ele elimina, em 15 minutos, ele elimina 99,9% do coronavírus, entre outros 649 vírus. Isso quem diz não sou eu, é a Unicamp. Vamos voltar aqui. Então você pode falar que tem todo esse tratamento no tecido, que é a primeira terapia. A segunda terapia está no Rabatan. O Rabatan, ele tem aquelas pontas um pouquinho mais endurecidas por um tratamento que servem como se fosse pontas de dedo que estão massageando o seu corpo todo. Conforme você vira na cama, se mexe de um lado para o outro, você está recebendo esse estímulo mecânico que vai melhorar a sua circulação. No Rabatan, aqui dentro, então Rabatan, aqui Rabatan. No Rabatan, comentei sobre essas pontas que são mais endurecidas. Aqui nos vales, você terá o que? Os magnetos e o FIR, que a gente vai explicar aqui nos próximos itens, Então o Rabatan, o que você faz? Quando você chega, é bom que você procure uma mesa para poder fazer a apresentação. Realmente na mesa da cozinha ou na mesa da sala, mesa de estar. Então quando você for até a mesa, você vai colocar as duas pessoas na sua frente, não senta na cabeceira da mesa. Peça isso, você tem que orientar o seu monitor. Vocês vão sentar assim de frente para o casal, líder mulher, e o monitor. O monitor é bom que ele fique do lado das pessoas para quem você está apresentando. Por quê?
Na realidade, a gente deveria até a gente ficar do lado do casal. Porque você ficar de frente para eles é um tipo, isso já foi dito pela psicologia, que é um tipo de confrontamento. Tem uma reunião que tá eu contra, tipo assim, tá eu contra você, vira uma batalha, uma disputa. É bom que você fique do lado deles, né? Mas como isso, a modo de apresentação, não é muito legal, você pode fazer isso depois no final, na hora da negociação, você ficar do lado do cliente, não de frente, numa posição de confronto. Mas para fazer a apresentação, você fica de um lado da mesa e todos os outros do outro lado. O casal, o marido e a mulher, e o monitor. O monitor tem que fazer o papel de amparador, de apoio do seu cliente. Senão ele vai pensar assim, poxa, você trouxe esse cara aqui, então vocês dois contra mim, os dois vieram para vender, o que é isso? Então, para que isso aqui é uma mensagem tipo que subliminar. Isso aqui vai ficar no subconsciente dele. Se o monitor ficar do meu lado, então o monitor tem que ficar do lado deles. Se sentou no sofá, fica do lado deles. Entende? Isso faz toda a diferença. A venda é uma arte, é um conjunto de coisas que acontecem ali que nem todo, aliás, a maior parte não é falado, é subentendido, tá? Fica no subconsciente. Então você vai deixar isso aqui em cima da mesa, junto com o pires, também em cima da mesa, caneta, talão de pedido, tudo já em cima da mesa, enquanto você faz a apresentação com essa demonstração rapidamente. Essa daqui vai demorar um pouquinho mais porque eu estou explicando essas coisas para você. Voltando. Então, são as 7 terapias que a gente tem aqui do aparelho. Já falei do Rabatan, falei do fio e do magneto. Não me detive muito aqui, por quê? Porque lá nas outras lâminas vai falar muito mais sobre isso. Vou falar aqui das lâminas, aqui que você tem a densidade inteligente. Densidade inteligente são essas 3 aqui, né? Nesse caso são 3. Se você tem a placa de poliuretano de amortecimento no final. E você tem também Fear Power e o vibro massageador. Tá ok? Tá aqui. Então eu vou passar para a próxima. E agora a gente vai começar a colocar os benefícios da tecnologia. Depois de falar sobre as 7 tecnologias. Aqui, tá? O tecido, o Rabatan, magneto, o FEAR, densidade progressiva, o vibromassageador e o Biopower. São essas as 7 tecnologias. Tá ok? Vamos para o próximo. Aqui você vai começar a explicação. Essa parte é muito bacana, é uma parte que eu gosto muito de explicar, porque todo o segredo está aqui. Tem muitas pessoas que têm problema de síndrome do pânico, que tem problemas que não são associáveis com a coluna, que vem exatamente da coluna. Por que vem da coluna? Aqui, ó, você vai mostrar para o seu cliente que se ele dormir numa estrutura macia ou numa estrutura dura, ele vai ter problemas. Tá aqui, ó, a coluna dele vai fazer um S, ou vai fazer aqui um declive, dependendo da onde ele estiver dormindo. E no nosso aparelho, que tem a densidade progressiva, ele pode ver que o corpo dele é distribuído nesse percentual aqui, mais ou menos. Se o cara pesar 100 kg, 15 kg vão estar aqui nas pernas e pés, 44 no quadril, 33 nos ombros e 8 na cabeça. E a nossa densidade inteligente, ela consegue perceber esses pesos e descer mais ou menos em função do peso da pessoa. Mas o que isso implica? Fora mais conforto para dormir, uma noite mais tranquila, quando a sua coluna está alinhada, pode ver aqui na lateral, esse aqui, a nossa coluna é o poste mestre do nosso corpo. Por ela passam microvasos que interligam todos os nossos órgãos. Imagina que você tivesse um jardim bonito, florido, e você estendesse uma mangueira para poder regar todas essas plantas. E se alguém viesse e pisasse em cima dessa mangueira, o que ia acontecer? A parte de trás do jardim ficaria com a água represada e a da frente sem água nenhuma. A mesma coisa acontece aqui quando você deixa a sua coluna torta. Os seus órgãos, eles não estão recebendo os nutrientes necessários, mas o nosso corpo ele é muito forte, ele é muito resistente. Foi feito por Deus. Ele é fantástico. Ele aguenta anos nessas condições, recebendo menos nutrientes. Só que chega uma hora que ele cobra um determinado preço. E é isso que a gente não quer que você tenha que pagar. O preço de dormir numa condição inadequada.
A gente não quer que você pague o preço de deixar o seu corpo sem os nutrientes adequados. Então é muito importante você estar com a sua coluna alinhada na hora de dormir. Lembra que nós falamos sobre o sono REM? O sono REM vai acontecer aqui agora. Lembra, esse produto ele é todo planejado, pensado, estruturado para a sua saúde. Por quê? Quando você entra no sono REM, que você libera as substâncias, os hormônios do bem-estar, o hormônio do crescimento, ele precisa circular pelo seu sangue e atingir os seus órgãos. Então, se por um acaso a sua coluna estiver torta, interrompendo esse fluxo do sangue com os nutrientes e com os hormônios, você já sabe o que vai dar, né? Vai dar uma coisa não muito boa, que pode ser que agora esteja tudo ok para você, mas no futuro isso vai ser cobrado, e vai ser cobrado caro. Vamos para a próxima lâmina? Aqui é a nossa nova tecnologia, que é o MFP, a mistura dos magnetos e do Fear Power. Então ele ajuda a ativar a circulação e a oxigenação do sangue, aumenta a resistência do organismo e alivia a dor. Olha, vocês podem dar uma olhada aqui, vocês vão falar para os seus clientes, isso aqui é muito importante. Tá vendo aqui no aliviador? Você tem do item 7 ao item 16. Todos esses itens 7 a 16 são pesquisas publicadas na PubMed por cientistas, médicos, pesquisadores e afins. PubMed você acho que você deve conhecer. São as mais importantes publicações científicas internacionais na área médica. Então, para poder publicar lá, precisa ter bala, precisa ter bagagem, precisa conhecer alguma coisa. Então, não é a empresa, nem Nimpoflex, que está dizendo que isso funciona. Ela também diz, mas quem diz e diz com propriedade são esses pesquisadores e cientistas. E aqui você pode olhar aqui, por exemplo, no item 7, no item 8, que está mais fácil para mim ver aqui, tem o nome da pessoa e o ano. Você pode ir lá e ver quem foi esse cidadão, quem foi esse fulano que disse que isso alivia a dor. Então, de 7 para... tem mais 8 pessoas, só que a gente mencionou, deve ter outros estudos ainda, dizendo que o que tem dentro do nosso produto, ele alivia a dor. E você vai provar isso logo logo na prática. Vem aqui, essa é uma pessoa muito importante da nossa empresa, o Dr. Toshio Komuro. Aqui você tem que destacar bem. Eu fazia uma coisa que depois eu fui perceber. Eu fazia, então, olha, eu chamava ele esse japonesinho. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma falta de respeito. Olha o que esse cara fez pela humanidade. Olha o que esse cidadão desenvolveu. E eu chamar ele desse japonesinho. Esse senhor, doutor, pesquisador, cientista, inventor do Fear Power. Esse cara é muito importante na minha vida, na sua vida, na vida de milhares de pessoas. Pela tecnologia dele, 5 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Pessoas que estavam na fila para um AVC, para um derrame, um infarto, foram tiradas por conta da invenção desse senhor. Então, vamos dar a devida importância e a honra para essa pessoa. A gente tem que honrar todos, mas tem pessoas que se destacam mais, e esse é uma das pessoas que se destacam. O que ele desenvolveu foi o FEAR. O FEAR ele recarrega a energia vital, reflete a energia corporal, melhora a função do sistema nervoso, e um dos mais importantes, que é mais fácil de descrever o que ele faz, ele estimula a célula-tronco. O que é estimular uma célula-tronco? A gente vê, quem assiste ainda a televisão, ou quem assistia, que a célula-tronco, para os cientistas, é uma coisa fantástica, é muito estudada. E por que ela é muito estudada? A célula-tronco é como se fosse uma reserva que você tem dentro do seu organismo para as células defeituosas. Nós temos por volta de 250, 246 tipos de células no nosso corpo, tipo os neurônios, as hemácias, hepatócitos, as células cardíacas. Todas essas células, elas podem ser substituídas pela célula-tronco. Então deu problema, pega uma célula-tronco que ela vai lá e se adapta e passa a ser uma hemácia, passa a ser um neurônio. Um neurônio é um pouco... não vamos nem entrar nisso. Passa a ser uma hemácia, uma célula cardíaca. Então ela é fundamental. Imagina, você pode repor. Putz, estragou, vamos repor. Então você ter algo que estimula as células-tronco, isso é bom ou bom? Isso é excelente, é maravilhoso. Isso aqui é um ponto que deve ser muito destacado, porque é uma coisa que se busca. Por que ele rejuvenesce a gente? Entendeu? Você está trocando as suas células por células boas. Isso aqui é fantástico. E por que às vezes a nossa terapia ela pode ser mal entendida, e aqui a gente tem que fazer esse mal entendido?
como se diz, você sente o sol. Você não pode nem olhar diretamente para ele, mas você sente o sol, sente o calor do sol, o vento. Você não vê o vento, mas você sente o vento. As coisas que são que nem Deus, você pode sentir ele. Então essas coisas são muito fortes. Não é porque você não está vendo que aquilo não existe, mas você sente. E o que acontece com a gente, as doenças, elas começam na menor partícula que tem no nosso corpo, que é o átomo. Então ela começa no átomo, vem para as moléculas, depois vem para as células, tecido, órgão. A gente só percebe quando chega no tecido, quando começa a doer, quando começa a incomodar. A nossa tecnologia, ela trabalha lá embaixo, ela trabalha na energia dos átomos. Então antes mesmo de que aconteça, quando você nem sequer começou a sofrer, ela já está trabalhando. Por isso que isso não é só para quem está doente, para quem está debilitado, para quem está saudável e quer continuar saudável. Isso é fundamental. Nosso corpo é energia, ele é todo feito de energia. E nossa tecnologia trabalha em cima das energias, ela faz uma restauração, você viu aqui? Então recarrega a energia vital em elétrons e luz. Da onde vem a energia todos os dias para você levantar e ir para o seu trabalho? Imagina você com disposição, com ânimo, com coragem, com força, com vontade de trabalhar, mais ainda do que você já tem. É isso que essa tecnologia pode e vai trazer para a sua vida. Aqui, ó, isso aqui é bastante importante. Nós temos aqui 3 artérias em situações distintas, diferentes. Na primeira artéria, nós vamos ter aqui uma pressão de 11/7, na segunda 15/9 e na terceira 20/16. 15/7 é um saudável, uma criança, uma coisa linda. Pode ver que ela está toda limpa aqui, ó, e consegue ali o sangue passar com facilidade. Uma pressão 15/9, a gente já tem uma obstrução aqui formada por gordura. Essa obstrução é muito comum com a alimentação que a gente leva hoje. Então, o que acontece? Conforme você obstrui aqui a passagem, a pressão começa a aumentar e você começa a ter determinados tipos de problema. Aqui é uma pressão completamente um grupo de risco. 20/16 é um grupo de risco terrível, porque o sangue já não consegue passar aqui. Aqui dá a impressão que ela foi toda bloqueada por essa gordura que está aqui em cima, mas isso é o que pensava-se no passado. Agora já se sabe que o risco é um pouco maior. Por quê? Que durante a 70 ou 75% dos infartos ocorrem durante da madrugada para amanhã, tipo no acordar. Geralmente as pessoas tomam remédio para pressão e é um vasodilatador. E essas artérias aqui são dilatadas, elas ficam elásticas, elas aumentam por causa do efeito do remédio. Só que você toma remédio de tempos em tempos, de período em período, de hora em hora, a cada 8 horas, a cada 12 horas. Então, esse remédio ele vai diminuindo o efeito dele nas artérias. E essa artéria vai diminuindo e fechando. Quando é de noite, porque você vai tomar logo pela manhã o remédio, o efeito está bem pequeno. Então, a artéria pega e pum, fecha. No fechar, o seu corpo está ali descansando, o seu corpo está desligado. Só que quando você vai para acordar, você vê que a gente acorda um pouco tonto, porque o sangue não está circulando ainda na cabeça, está uma coisa meia lenta. Quando ele volta, que começa a pulsar, que o sangue vai para todos os lugares, o que acontece? Um pedacinho de gordura pode se desbloquear, vir correndo aqui, ó, correndo pelas artérias e engastalhar aqui. Quando ele coloca, que ele fica ali entre aquele monte de gordura, o sangue não consegue passar e pronto. Infarto, AVC, derrame, você vai ter um problema terrível. Que aí você poderia ter evitado isso. Por quê? O FIR, o que ele faz? Aqui a gente fala o seguinte, ainda quando ele vai, eu acho que ainda é um benefício. Porque, já imaginou você tendo que ser tratado, colocado numa cadeira de roda, do banho, seus filhos te lavando, sua mulher não servindo para nada? A situação é deplorável, né? É muito ruim esse tipo de situação. Então, o que o FIR pode fazer por você, para que você não chegue nessa situação? As vibrações que ele tem, ele consegue deixar o seu sangue mais fluido, ele consegue deixar as paredes mais elásticas, ele consegue pela vibração derreter parte dessa camada de gordura, ele consegue deixar aqui, ó, você tem os clusters. Por que o seu sangue vai ficar mais fluido?
ele vai quebrar as moléculas de água, porque as moléculas de água, os clusters que são chamados, elas ficam assim com grandes gotas, vamos dizer assim, em onde elas aprisionam os nutrientes e as toxinas. Quando você quebra essas grandes gotas, você aproveita melhor os nutrientes e libera as toxinas, deixa o seu sangue mais fluido. O que é mais fácil você passar por um funil? Óleo ou água? A água é muito mais fácil. Então, por quê? Porque o óleo é menos fluido que a água. Então, se você deixar o seu sangue mais fluido, ele vai, mesmo que você tenha ali alguns entupimentos aqui, alguma gordura, ele vai passar com mais facilidade. E isso é o que o FEAR pode fazer. Ele quebra as moléculas da água corporal, revitaliza a célula da pele, melhora a estética e a beleza, auxilia a prevenção das doenças cardiovasculares. Tá aqui, ó, 1, 2 e 3. 3 pesquisadores concluíram isso. Então, só por isso, você acredita que é importante para você ter um aparelho desse na sua casa? Não falei de dinheiro. Eu quero que você pense na sua saúde. É importante para você? Você merece ter isso? Você merece ter uma vida de qualidade? Você merece não passar por isso? Pensa, não precisa me dizer não, só pensa aí. Aqui nós temos mais uma terapia, a 6ª terapia, vibromassageador. Vibromassageador, ele alivia dores e tensões, estimula a formação de massa óssea e previne a osteoporose. Olha esse ponto, é muito importante. As mulheres têm um problema sério com osteoporose. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pesquisadores que concluíram que ele ajuda a prevenir a osteoporose. Melhora a função pulmonar e respiratória. Você que tem problemas de bronquite, até mesmo quem tem problema de coronavírus, a parte pulmonar é muito importante. Então o vibromassageador, o Relax System, é muito importante nesse quesito, nessa atuação, que é o Biopower. O Biopower merece uma atenção especial. Bem, eu vou me deter um pouquinho aqui no Biopower. Vou aqui, ó. Ajuda a prevenir a função, a formação e cronificação das doenças. Produz efeito relaxante analgésico, aliviando dores agudas e crônicas. Facilita a transmissão dos impulsos nervosos e estimula a função cerebral. Como funciona o Biopower? O Biopower, todos os nossos organismos, ele tem uma frequência que é chamada em Hertz. Hertz, que são vibrações, são pulsos, são batimentos. Por exemplo, tudo que pulsa, que vibra, que vai de um ponto ao outro, que fica indo e voltando, que nem a nossa respiração. A gente puxa e solta, o coração bombeia, entra, sai sangue limpo, entra sangue sujo. Tudo na vida tem esse pulso, tem essa frequência, tem essa energia. É isso que quando a gente fala de energia, de vida, é isso. É uma coisa que vibra, que pulsa. Então, um pesquisador também descobriu e colocou o nome dele, que são Hertz. A frequência da Terra é de 7,83 Hz, que é justamente a mesma frequência que começa no nosso Biopower e vai até 86 Hz. Então, dentro de nós temos os nossos organismos, nossos sistemas, que vibram em determinadas faixas de Hertz. E o que o Biopower faz? Ele tem ondas quadradas. Que são ondas quadradas? São ondas que elas começam numa frequência, de repente elas descem a zero e começam novamente naquela frequência. Então você fica pulsando. Ondas quadradas. Tá, não tá. Frequência, não frequência. Frequência, não frequência. E essa frequência, ela é alterada. Por exemplo, começa em 7,83, vai para 10, depois vai para 12, vai para 14. E cada uma dessas faixas, ela fica um determinado tempo. Para quê? Para que o seu organismo entre em ressonância, entra na mesma frequência. Porque imagina, o seu organismo, deixa eu ver se eu estou sendo filmado. Não tá, é para cá. Aqui, ó. Seu organismo está aqui, né? Você está vibrando aqui, ó, nessa intensidade que é menor do que precisa. O Biopower vem e começa nessa daqui, ó, levando você a entrar em ressonância e ficar vibrando na mesma frequência, na frequência boa. A gente só fica doente porque perde a frequência. Quem morre é porque parou de vibrar, parou de emanar energia. Então o Biopower vai para levar suas células para vibrar na frequência correta, na vibração correta, nos hertz corretos. A gente utiliza muito o Biopower para pessoas que já estão mais debilitadas, para doenças crônicas, degenerativas, que ele vai ser um impulso, a pessoa precisa daquilo rápido. Então o Biopower é fundamental para essas pessoas, é fundamental para todos. Essas pessoas elas precisam de um pouquinho mais de atenção, de mais de velocidade no tratamento. Então a gente indica todos os produtos que utilizem o Biopower. É uma ferramenta fantástica, eu particularmente adoro.
Vamos pro próximo. Aqui, ó. A comprovação científica. Dr. Lei Ribeiro dispensa comentários, está na internet há muitos anos. Ele é um defensor da não utilização de medicamentos. Então, ele acredita que o nosso corpo, assim como nós acreditamos, ele é fantástico, maravilhoso e ele consegue se recuperar. Lembra quando eu falei lá no começo sobre energia, sobre que o nosso corpo é bom, ele é fantástico? Aqui, o Fear Power, o que ele faz com nós? Simplificando, de forma bem simples para que você entenda agora e veja se isso é importante na sua vida, se você quer que isso vá até a sua vida. O Fear, ele te dá energia. Ele dá energia para que o seu corpo se restabeleça. Se você tiver uma energia, potência, o seu corpo vai lá e ele faz a autocura. Nunca, não, eles falam que remédio não cura nada. Remédio também vai querer potencializar o seu corpo para que ele se faça a autocura. Entende? Então, sempre é o corpo que faz a cura. Sempre é o corpo. E se você tiver vida dentro do seu corpo, se tiver energia, se tiver vibração, o seu corpo vai trabalhar muito mais eficazmente e vai eliminar as suas enfermidades. Isso depende tanto de você quanto desse auxílio. Entende? Aqui nós temos o parecer médico. Parecer médico do Dr. Marcos Aurélio Rosa dos Santos, né? É bom você frisar, tem o CRM dele, 6068, ele é de Santa Catarina. Esse é o responsável pelo aparelho. E o que ele está dizendo aqui, resumidamente, o que a gente apresentou aqui com certa propriedade, nós vamos ler apenas um trecho aqui que é bem interessante. Esse aqui, ó. Pode beneficiar qualquer tratamento de doenças crônicas degenerativas, bem como doenças agudas, traumáticas, diabetes e doença de Parkinson. Você viu que ele frisou bem as doenças que são esse aqui é o caso recomendado para que você use com o Biopower. Aqui a gente passou aqui um pouco. Aqui você pode fazer um pouquinho de um suspense. Você fala, pô, eu poderia falar outra coisa aqui. Quando você passou do Marcos Aurélio aqui, você fala, pô, mas eu não sou a garantia, né? A garantia que você tem aqui, primeiramente, é do monitor, o Jarbas da Silva, que me trouxe aqui na sua casa. Ele não traria alguém aqui se ele não gostasse realmente de você, se ele não tivesse preocupação com a sua saúde. Essa acho que é uma das suas maiores garantias. Ele usa e ele vai até falar aqui para você com relação aos benefícios que ele teve utilizando essa tecnologia. Aí o seu monitor vai dar o depoimento, vai falar tudo. Aqui é a hora que você tem que deixar o monitor, antes de entrar lá, você tem que deixar o monitor treinado. O monitor, ele tem que fazer o papel de monitor, que é controlar as crianças, colocar as pessoas no lugar certo, desligar a televisão. Ele tem que ser um auxiliador, ele tem que abrir o campo. O monitor é o cara que abre a porta, que abre os caminhos, é o cara que permite que você fale sobre o produto de forma clara, sucinta e objetiva. E ele é o cara que segura as crianças quietas no sofá. É o cara que, se alguém tocasse, geralmente ele é 3x, ele já vai lá atender a campainha, entendeu? Ele tem que deixar o distribuidor fazer o trabalho dele, ficar quietinho, e quando ele for chamado pelo distribuidor, ele dá o depoimento dele, né? Fala com emoção, tem que ser treinado. Por que com emoção? Venda é emoção. Às vezes a gente tem um problema, quando você está passando por um problema de enfermidade, eu já passei por isso, você sofre, tal, reclama, aquele negócio. Aí você sara, passou 2 meses, você conta daquilo que você passou, não tá rindo, conta, meu Deus, tal. Porque tipo assim, você não sente mais, você não queria mais sentir aquilo, aquilo apagou da sua cabeça. Só que quem está sofrendo, na hora, você sabe que não é daquele jeito. E muitas vezes a gente vai lá e a pessoa quer uma história real, uma história autêntica, quer ver como que realmente foi naquele momento. Porque se você fala com tom de brincadeira, com entonação assim aquilo não foi nada, lembra, a venda é emoção, a venda ela é muito mais no subconsciente do que no consciente, porque o nosso corpo vai percebendo todas as coisas. Então você tem que ter um depoimento verdadeiro, sincero, não é para inventar nada do que não foi. Só que tem que ter a emoção do que foi vivido. Entende? O que é? Não, sofria tal e foi aliviado. Beleza, é isso que é para contar. Né? Eu tinha 2 enfermidades, curou 7. Não, conta só o que já é o suficiente. A gente não precisa mais do que isso.
O produto é bom, tem qualidade, tem funcionabilidade, não precisa inventar mais nada. Seja o mais sincero e verdadeiro possível. É isso que vende, ser sincero e verdadeiro. É isso que é isso que faz falta no mundo hoje. As pessoas querem por isso, as pessoas clamam por isso. Se ela sentir confiança em você, verdade, sinceridade, ela vai comprar. Não tem por que não comprar. O produto é excelente. Vamos voltar aqui. Então você pediu, ele deu o depoimento. Depois que ele deu o depoimento, você fala assim: pô, você conhece alguma coisa que tenha uma ótima garantia? Por exemplo, seu carro tem quantos anos de garantia? Você pegou ele 0? Não, tem 5, tem 3, tem 2. Bom, 15 anos é uma boa garantia para você? Sim ou não? Ah, puta, 15 anos. Nosso produto tem 15 anos de garantia. 15 anos de garantia em toda a estrutura dele. 2 anos a gente tem na parte elétrica. Aqui a gente tem vários, tem certificados internacionais, certificados aqui dos Estados Unidos, certificados do Brasil, prêmios que ganhou pelo mundo. E como a gente falou demais, falou muito tempo, aqui outro ponto. Eu estou fazendo aqui uma pasta completa, descrevendo, parando, conversando. Eu parei até pouco, tinha que ter parado mais. Só que no cliente não precisa de tudo isso. Você tem que ir percebendo o cliente, sentindo ele, como que ele está, se ele está afoito, se ele está ansioso, se ele está prestando atenção. E aí você demora mais ou menos, você corta, se perguntar o preço, você já vai direto para a parte do preço. Não tem que fazer pastinha, ou tua apresentação todinha. Não é isso que é a venda. Aqui é um treinamento, como tem diversos tipos de pessoa, uns querem uma parte, outros querem outra, você faz ele completo, fala demais, fala um monte de coisa que na hora da venda não precisa. Entende? Isso aqui é o completo. Você tem que tirar o trecho que lhe cabe naquele momento. Por isso que é bom você fazer bastante visita, você fazer bastante agendamento, falar com seus familiares, falar com todo mundo, porque você vai pegando o feeling. Você vai olhando, sempre olha no rosto da pessoa, sempre olha nos movimentos, se estão cruzando os braços. Cruzar os braços assim é sinal de fechamento, de que não está com tanto interesse no que você está falando. Então muda a fala. Nem que você tenha que parar um pouquinho no meio da apresentação, dar uma quebradinha de gelo, falar de um outro assunto e depois voltar. Só que cuidado. Isso é muito... Você pode, dependendo de como for, você sai e não consegue mais voltar. Tem que ter uma habilidade para poder sair daí e voltar. Mas se vê que a informação não está entrando por aquele e-mail, daquela forma, dá uma quebrada. Vamos falar de outra coisa. Por isso que é muito bom, antes de começar qualquer tipo de apresentação, você fazer o quebra-gelo. Né? Um suco de café, que eles falam... O que é? É saber do que a pessoa gosta, o que ela não gosta, a pessoa pegar confiança em você, entende? Deixar a pessoa mais tranquila, mais solta, não já sentar e já ir fazendo a apresentação. Às vezes isso, às vezes não. Eu nunca tive bons resultados quando eu vou direto ao ponto. Fica muito seco, muito frio. E o nosso, a gente mexe com vidas, com saúde, a gente é um negócio mais próximo, entendeu? Então é muito bom você primeiro fazer essa quebra de gelo, mesmo porque você pega informações nessa hora. Né? Quando você está conversando, você sabe com que a pessoa trabalha, que você vai precisar logo aqui à frente oferecer um produto para ele. Qual produto você vai oferecer? Já sabe qual produto vai oferecer? Tudo isso o monitor vai te dizer como que é, como que não é. Você vai olhar na casa, você vai ver os móveis, como é que estão, o carro, e mesmo assim isso ainda não é garantia, porque às vezes o cara está com uma casa, beleza, ele está com tudo bacana, mas está sem dinheiro no bolso. Então por isso que a conversa no início você vai tirar muita coisa, entende? Porque as pessoas gostam de se gabar, gostam de falar do que são, que ganham bem, que fizeram isso e aquilo, e é nessa hora que você pega eles. Entendeu? Um vendedor, ele tem várias nuances, não é só um vendedor, né? Você é um especialista, você precisa entender do produto, você precisa entender de pessoas, você precisa entender de finanças, você precisa entender de contas. É legal, é bem bacana fazer isso. Então vamos aqui para a finalização. O que ele faz? Esses 3 pontos aqui são fundamentais. Isso aqui é bom para quando você faz uma pasta rápida ou falou para alguém na rua, o que faz o produto? Bom, ele pode aliviar diferentes tipos de dores, problemas da coluna, insônia, cansaço, estresse, sintomas de fibromialgia. Fibromialgia, meus senhores, fibromialgia é fantástico.
Porque a fibromialgia judia muito das pessoas, mas judia demais. Então aqui, se vocês tiverem oportunidade, segmentos de fibromialgia, vai ter bastante resultado. Então, melhora a qualidade do sono, da circulação, funções vasculares, tensão, adormecimento de mãos e pés, cicatrização e também previne a formação de doenças cronificadas, retenção de líquido e osteoporose. Bom? Ótimo. Essa aqui, quando você vai na pasta, tem que ir até o fim, né? Aqui, ó. Por todos esses benefícios e porque sua saúde é uma prioridade, escolha agora o seu NimpleFlex. Aqui é a hora que você vai fazer os testes, né? Os testes você pode fazer ele antes, na hora do FIR, ou você pode acabar a pasta e fazer os testes. Você vai chamar um deles, levantar, fazer o teste de resistência, né? Lateral com rabatã, colocando um rabatã no peito dele. Também pode ou deve fazer o teste com o prato, né? Que a gente fala, pegando o gelo, colocando 2 pedrinhas de gelo, uma em cima do prato e a outra você coloca no copo. Isso daqui a gente tem vídeo, a gente pode. Eu não vou entrar nisso agora, porque teria que fazer uma demonstração, fazer uma filmagem. Mas o que é importante? Geralmente quando você está nessa parte, que você pergunta se pode trazer o deles, no final você já pergunta se pode trazer um para eles. Geralmente, se a pessoa está mostrando interesse, ela vai perguntar sobre o preço. No finalzinho, aí, mas quanto que custa isso? Aí você fala, mas para isso eu preciso saber o tamanho da sua cama. Qual o tamanho da sua cama? A gente pode ir lá medir? E já levanta. Geralmente a pessoa fala, tá bagunçado, tá não sei o que. Você fala, tá bom, então o senhor me acompanha? É recomendado, se você for homem, que você vá com o marido, se for mulher, vá com a esposa, ou que convide ele. Se o marido te der permissão para ir junto com a esposa, você sobe e vai com a esposa medir. Faça questão de, na hora de medir, você tirar o lençol, para você ver se o colchão dele está acabado, se está ruim, se está bagunçado, entendeu? Que aí a pessoa vai ficar com vergonha, o colchão já está danado, você vai lá mostrar, fala, realmente eu estou precisando mesmo de um colchão. E você mede os comprimento e largura, mesmo que você já saiba que é, e você fala, não, realmente a gente consegue, vamos fazer nessa, a gente tem esse tamanho aqui, a gente tem. Vamos voltar para lá que eu vou falar o preço para a senhora. Lembra lá no começo que eu falei para você deixar o talão em cima da mesa, junto com caneta, com tudo? Que ali você já vai abrir o talão e vai começar a preencher os dados dele. Tem distribuidores que já vai com o talão direto para fazer a medição no quarto e já começa ali preencher o pedido. O que você está fazendo aí? Não, eu estou colocando as medidas aqui. Não, mas eu não comprei nada. Eu sei que o senhor não comprou ainda. Só que eu já anoto os seus dados aqui, porque é uma forma de organizar, né? Deixar tudo organizado, tudo bonitinho. Que se eu vou anotar no papel, isso perde e tal, eu já fico aqui no talão, sem problema nenhum, você pode ficar tranquilo. Volta para a mesa e continua a negociação. Aí é a hora que você vai o quê? Vai ofertar um produto para eles. Você já viu como é que é a casa, você já conversou com eles, você já sabe mais ou menos, o monitor já te falou em que padrão que eles estão. Você vai dar para ele apenas 2 produtos no folder. Um produto mais caro e o produto que você acha que se enquadra com ele. Sim? Então você vai dar os 2 e vai falar o preço dos 2. E você vai ficar de olho em qual folder ele vai segurar na mão, que folder que ele vai apreciar mais, qual que ele vai ficar namorando. Ou se ele já pega e solta. Se ele pegar e falar o preço, ele pegou e soltou, colocou na mesa, o preço foi puxado para ele. Entende? Tem que tomar muito cuidado, porque ou se oferece muito caro, aí ele fica, eu quero o caro, então quando eu tiver dinheiro eu vou comprar o caro e não compro barato. Ou se você oferecer muito barato, depois ele não quer pegar o caro. Então você tem que, aqui é o seu feeling, seu sentimento, e vai em cima do seu sentimento. Aquele que você achar que trabalha para vender aquilo. Se ele perguntar como é que vem, como é que paga, fala assim, geralmente as pessoas costumam pagar à vista, né? Isso aqui o pessoal paga à vista. Mas não tem esse valor, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum. O senhor pode me dar 50% e o restante a gente parcela. Eu faço para o senhor até em 6 vezes sem juros.
A gente usa o valor do à vista. Pode ver que nesse valor do à vista você tem uma margezinha que você pode utilizar para parcelar isso em 6 vezes, até 6 vezes sem juros, né? Então isso é um outro detalhe que a gente pode ver numa outra oportunidade. Então daqui você começa o trabalho agora de fechamento de venda. O produto é um produto bom, as pessoas querem, só que às vezes as pessoas não sabem como comprar, não tem você tem que ter as formas de poder facilitar a aquisição para o seu cliente. Então, se não puder ser isso, então me dá só uma parte de entrada, me dá R$1.000, não dá, ou vai parcelar tudo. Como é que você pode fazer? Aí você pode colocar, por exemplo, se pedir desconto, sabe que dar desconto é uma coisa terrível para um vendedor. Ao invés de você dar desconto, presenteia ele com uma jarra, com um bracelete, com um banho de filha. A gente tem inúmeros produtos que podem ser utilizados para presentear o seu cliente ao invés de você dar o desconto. Por que é bom você presentear? Imagina, ele está usando um bracelete, alguém vai perguntar: isso aqui é do colchão que eu comprei, olha, é muito bom. Ou então vai na casa dele e vê uma jarra, entendeu? É uma propaganda a mais para o seu negócio. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar no privado. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. São os produtinhos. Você pode oferecer os travesseiros, dar 2 travesseiros ou 1 travesseiro de desconto junto, né? Você pode colocar isso na negociação. Aqui mais travesseiro, a gente tem vários. Aqui a nova tecnologia, muito bacana isso. Energia, é o catálogo. Então o kit bem-estar. É isso, pessoal. Eu espero que eu possa ter sido útil para vocês no que diz respeito à pasta de venda da NimbleFlex. O grande segredo é treinar. Vai fazer venda, você vai errar, vai falar besteira no começo, não tem problema nenhum. Em terra de cego, quem tem olho é rei. As pessoas não sabem, entendeu? Se você vai apresentar para mim, eu posso colocar um monte de crítica para você, que eu já tenho mais experiência, mas as pessoas não sabem do que você ainda está falando. Mas na dúvida, não fale, guarde para você, peça informação, porque depois você vai se responsabilizar pelo aquilo que você falou. A gente tem muita responsabilidade pelo aquilo que a gente fala, ok? Aquele grande abraço, espero que tenha sido muito útil para você. Tchau, tchau.